Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui, graças a Deus, estamos firmes e fortes caminhando, né, na força do Senhor e fazendo o possível para que a gente se mantenha fiel. Irmãos, na última aula, nós falamos a respeito do Apocalipse, capítulo 12, versículo 2. E hoje nós vamos finalizar. E aí a gente encerrou a aula mostrando esse slide, onde Gênesis 3,15 representa, estava apontando, né, um simbolismo da nação de Israel, envolvendo o passado, aquilo que estava acontecendo ali, o presente e o futuro. Então a gente viu ali que é, serpente representando ali o diabo, né? A descendência dela sendo representada, podemos dizer que seria os demônios, anjos caídos que se rebelaram contra Deus, Eva representando a mulher e o descendente que apontava ali para Jesus Cristo. Beleza, pessoal, eu deixei também esses versículos para que vocês lessem e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 2, onde diz ali, ó, sofrendo tormentos. Então, Israel, desde o seu passado, no presente e no futuro e ainda hoje, né, continua sofrendo grandes tormentos. Mas o contexto que nós estamos estudando aqui é Antigo Testamento. Então, de Gênesis 3,15 até que Jesus fosse gerado lá em Mateus, no Novo Testamento, a gente vê que Israel passou por grandes tormentos. Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês perceberem. E por que que Israel passou por todos esses tormentos, gente? Veja bem, porque o diabo, ao contrário de muitos cristãos hoje, ele guardou aquela palavra que foi dita ali e ele tentou colocar em prática várias vezes para que Jesus não nascesse, porque ele sabia que se Jesus nascesse, o futuro, a vida dele iria se encerrar, na verdade. A Bíblia fala em Romanos 16:20 que o Senhor vai esmagá-lo embaixo dos seus pés. O primeiro exemplo de tormento que a gente vê aí que a nação suportou foi lá em Êxodo, capítulo 1, dos versículos 15 até o 20, onde o faraó mandou matar todos os meninos que nascessem naquele período, e era para ele deixar as meninas nascerem. Por que que ele foi incitado pelo diabo para poder agir assim? Porque o diabo sabia que Jesus seria um menino, né, que iria nascer, então ele precisava matar Jesus antes, né, logo quando ele fosse pequenininho, para que a palavra não se cumprisse. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 1. Fala assim, ó, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Tá vendo? Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Gente, então você vê que essas mulheres, elas é, foram fiéis ao Senhor, não obedeceram ao faraó, elas tinham de fato algum tipo de revelação, né, daquilo que estava acontecendo, a ponto de se levantarem contra uma ordem de faraó, né, do rei do Egito aí, tá, para não cumprir aquilo que foi determinado. E não cumprir uma ordem de um rei significaria a morte. E mesmo assim elas arriscaram a própria vida, não matando esses meninos. O temor do Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. E quando nós vamos estudar esse assunto um pouco mais a fundo, você vai perceber que ele tem algumas características, tais como reverência, respeito, pontualidade e zelo pela obra de Deus. Então, isso é o temor do Senhor. Então, essas mulheres não fizeram conforme Faraó ordenou, conforme o rei do Egito ordenou. E aí diz, ó, então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizesse isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, ou seja, elas têm mais saúde, elas têm mais vigor, elas são mais rápidas, né, e tal, etc, etc, né? Elas são vigorosas, e antes que chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E o que Deus fez com essas mulheres? A Bíblia diz que Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte.
Irmãos, o povo de Deus tem essa característica. Quanto mais o mundo, quanto mais o diabo tenta destruir, mais o povo aumenta e se multiplica. Que é o que você está vendo aí no texto, é o que a gente vê também lá no livro de Atos, a gente vê bastante isso, a perseguição muito intensa contra a igreja e o povo se multiplicando. Não, talvez você está assistindo essa aula por curiosidade, sabe? Talvez você seja um perseguidor da obra de Deus. Você fala contra líderes espirituais, você fala que pastor só quer dinheiro. Enfim, você tem se levantado contra a igreja evangélica, contra os servos do Senhor, contra a obra de Jesus Cristo. Então, se eu posso te dar um conselho, eu digo: olha, não adianta você se levantar contra, você perseguir, porque você falar mal de pastores, etc, etc. A gente sabe que em todo lugar tem o bom, tem o bem e tem o mal. Tem o profissional bom e o profissional ruim. Não que o pastor seja um profissional, mas a gente sabe que a própria Bíblia diz, né, que existe o joio no meio do trigo. Então nós sabemos que tem maus pastores, tem líderes que são péssimos, que querem manipular o povo, até porque a própria Bíblia já disse isso. Porém, eu digo a você, não se levante contra, sabe? Porque você está lutando contra Deus e a obra de Deus ela vai prevalecer e ela vai continuar se multiplicando. Antes, se você não puder ajudar, não quiser se aproximar, não quiser ter um relacionamento íntimo com Deus, também não se levante contra a obra dele. E a gente está vendo o texto aí, ó, que mesmo fazendo o mal, né, tentando destruir, o povo aumentava e se tornava cada vez mais forte. Essas parteiras, gente, cumpriram, elas agiram conforme fala lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, onde diz que importa-nos obedecer a Deus em primeiro lugar do que obedecer aos homens. Então aqui tem o princípio de autoridade espiritual, sabe? A partir do momento que a palavra de qualquer líder esteja contrariando a vontade de Deus, nós estamos livres para não seguir aquela direção. E no mundo de hoje, a gente está sujeito a isso todo o tempo, em vários ramos da sociedade, em várias áreas, seja na medicina, seja na política, seja no trabalho, enfim, sempre tem alguém querendo agir contra a palavra de Deus. E nós não podemos nos corromper. Essas parteiras são um grande exemplo de que nós podemos sim desobedecer uma autoridade a partir do momento em que ela está agindo contra a palavra de Deus. Agora, gente, é óbvio, para que eu faça isso, eu preciso ter conhecimento bíblico, preciso ter uma convicção profunda de que aquela ordem está de fato contrariando a palavra de Deus. Caso contrário, eu tenho que me submeter. E na pior das hipóteses, né, se eu não quero ir a favor, eu também não vou contra, conforme eu falei antes. Então, Atos capítulo 5, versículo 29, depois você veja. No Egito, foi isso que aconteceu como uma primeira perseguição, um primeiro tormento ou sofrimento. Depois a gente vê no livro de Juízes, um pouco mais à frente, ali tem bastante sofrimento também, pessoal. Qual é o cenário do livro de Juízes? Deus levanta um líder, tá? Esse líder vai direcionando Israel, a nação fica em paz durante o tempo. Depois que o líder morre, o povo começa a se corromper, começa a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor e volta às antigas práticas. E aí as nações que estão ao redor vão oprimi-las. É semelhante àquelas pessoas hoje que estão na igreja. Eles estão ali, estão servindo a Deus, né? Enquanto Deus está, vamos dizer assim, enquanto tem alguém para direcioná-las, né, elas precisam de um líder. Todos nós precisamos, mas a nossa vida não pode estar alicerçada em um líder. Tem muita gente hoje que está assim, sabe? Enquanto tem aquele líder que está ali, tá, né, que está ajudando, está apoiando e tal, né, que não comete nenhuma falha aos olhos delas, né, elas e aos olhos de Deus também, claro, né, são líderes íntegros e tudo, elas estão ali firmes e fortes. Agora, quando esse líder muitas vezes ou vai para uma outra igreja, ou até mesmo comete algum erro, que todos nós estamos sujeitos, aí essas pessoas desanimam, não vou à igreja mais, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Assim foi a história do livro de Juízes. Ele abrange, pessoal, um período de aproximadamente 350 a 400 anos. Sempre assim, Israel faz algo ruim, Deus, pela misericórdia, levanta um líder que livra a nação. Quando esse líder
morre, Israel volta a fazer, como a cometer aquilo que é errado. E aí eu pergunto para você que está me assistindo, de 0 a 10, o quanto a sua vida espiritual está dependendo dos líderes para poder te direcionar. O quanto você consegue manter a sua comunhão ativa, independente do líder A, B, C, D ou E. Porque as pessoas, gente, são sujeitas a falhas. E outra, aquela pessoa falha, entendeu? Ele vai, pede perdão a Deus, claro que ele vai colher as consequências disso, Deus vai perdoar, e ele vai seguir com a vida dele ali, vai continuar no ministério e tal, etc, etc. Agora, aqueles que se desviaram da fé, ou que esfriaram no ministério por causa daquele líder, vão deixar de receber os seus galardões, vão deixar de ter um relacionamento mais próximo com Deus, como tinham antes, simplesmente por causa da falha de um homem. Então, irmãos, olha, não deixe as falhas dos homens direcionarem a sua vida espiritual, sabe? Se você não está contente na denominação em que se encontra, sai, vai para uma outra, sabendo que lá também não é perfeito, que vão ter falhas, mas não fique distante da igreja. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz que a gente não pode deixar de congregar, né? Então, temos que estar sempre reunidos, fazendo a obra no corpo de Cristo. Então, independente do que fizeram, ou se o líder foi transferido, foi para uma outra cidade, Deus deu uma direção para ele. Então, fique firme e honre aquele líder que está ali e mantenha a sua comunhão com Deus, porque a nação de Israel sofreu bastante por conta desse comportamento mau que ocorria após aquele líder morrer. Né? Eles tinham vários problemas. Vamos ver aqui, ó, Juízes capítulo 6, é uma passagem que muita gente conhece, que fala aí do Gideão. Olha aí, ó. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Tá vendo? Isso aí vem desde o capítulo 1. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Tá vendo? Então, às vezes, gente, nós deixamos de ter a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, é claro, nós vamos colher as consequências disso, não tem como, sabe? É o inevitável. Então, a gente, às vezes, Deus está operando com misericórdia, está nos alertando, a gente lê na Bíblia que aquilo que estamos fazendo está errado, e a gente continua, o diabo acaba tendo legalidade para agir contra nós. Então, nesse caso aqui, foram os midianitas que se levantaram contra Israel. E aí quem aparece? Gideão. Ó. Deus levanta um juiz. Olha aí. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê, gente? Malhando o trigo no lagar. E aí a palavra fala, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, essa foi a missão dada a Gideão. E se você continuar lendo, você vai ver que ele faz prova com Deus, você vai ver que ele derrota 10 mil homens, salvo engano, que, acho que é isso mesmo, né? Acho que eram 30 mil homens, tá? Se eu não estiver enganado, os midianitas, ele derrota com 300 homens. Tá? Então Deus faz ali um milagre extraordinário. Antes tem um processo seletivo de Deus, fazendo uma triagem com aqueles homens que Deus sabia que não tinha condições, e também ele reduziu o número para que Israel depois não se gloriasse, falando, a gente venceu porque nós somos bons e tal. Não, Deus colocou o povo de Israel numa situação assim, que vencer era impossível, ou seja, com 300 homens, você vencer 30 mil. Tá? Vocês confiram na palavra aí para ver se são 30 mil ou 10 mil, mas eu acho que são 30 mil mesmo. Tá? Então, muitas vezes Deus nos coloca, Deus permite que nós cheguemos também, né? Aliás, fruto das nossas próprias escolhas, que é o contexto aqui. Então, nós fazemos escolhas equivocadas, Deus permite, às vezes, que nós passemos por situações difíceis, Ele só nos livra no momento de muita dificuldade, que é para a gente depois não se gloriar e falar, olha, eu consegui sair daquela situação, eu fiz isso, eu sou aquilo. Né? Então, aqui, Gideão foi usado para poder livrar o povo de Israel. Avançando, a gente vê aqui, ó, quando se fala de sofrimento, pessoal, é importante a gente ver o seguinte, ó, a maioria das denominações só ensinam que existem, aliás, dois tipos de batismos, que seria o batismo nas águas e no Espírito Santo. Tem algumas que vão um pouquinho mais além e falam que existe também o batismo no fogo, mas não entra, às vezes, em detalhes nisso, tá bom? Eu queria dizer a vocês que a Bíblia fala não só
de 2 ou 3 batismos. Muito pelo contrário, ela fala de 6 batismos. E eu queria encorajar você a estudar sobre esse tema, faça pesquisas e vai mais além. Por exemplo, a Bíblia fala ali, ó, do batismo no sofrimento. O que é isso? Como que esse batismo acontece? Jesus passou por esse batismo? Como? Em que passagem? Como o que isso tem que estar ocorrendo para que eu saiba que estou sendo batizado no sofrimento? Então, sugiro que você estude sobre esse tema, que vai enriquecer bastante. Até para que a gente saiba, pessoal, que ó, propagandas como essa não existem, não são reais na vida cristã. Não tem como a gente ser um servo de Deus fiel e não passar por sofrimento. Então, se você que está me vendo aí, ó, que ainda não se converteu, ou que seja já convertido, saiba, não existe a possibilidade de você ser um cristão e não passar por sofrimento. A diferença é que nós vamos enfrentar as diversas dificuldades com Jesus ao nosso lado, com o fruto do Espírito dentro de nós. E uma das características desse fruto é a paz. E essa paz, ela que vai nos dar entendimento, tranquilidade para esperar as coisas acontecerem. Então você vê, ó, eles pegam as principais áreas, tá vendo, ó, né, e colocam para você te incentivando a parar de sofrer nessas áreas. Mas na realidade, saiba, daqui até o arrebatamento da igreja, nós vamos passar por sofrimentos, tá certo? Não existe um cristão fiel que não passe por isso. Jesus passou pelo sofrimento. Ele que veio aqui, não pecou, suportou tanta coisa, mas ele sofreu. Você imagine nós, então. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus Cristo foi aperfeiçoado por meio daquilo que ele sofreu. Então, irmão, às vezes nós temos cristãos hoje que são muito casquinho de ovo. Passa uma dificuldade aqui, outra ali, já quer abandonar Deus, já fala, Deus não me ama, Deus isso, Deus aquilo. Saiba, meu irmão, sofrimento faz parte do pacote da salvação. Né? Teu passaporte vai ter que ser carimbado com sofrimento para que você entre lá no céu, vamos dizer assim, tenha comunhão com Deus e ganhe aí a eternidade, não tem como. Então, o sofrimento nos aperfeiçoa, ele traz também crescimento espiritual, é nele que nós sabemos e descobrimos aquilo que está dentro de nós, sabe? O que temos falado num período de sofrimento? Sabe? O que sai dos nossos lábios? Quais são as nossas atitudes? A nossa frequência na igreja aumenta, diminui, o nosso relacionamento com Deus aumenta, diminui? Como nós temos encarado as situações? Então fique atento e não caia em propagandas como essa que incentivam você a crer que você vai parar de sofrer. Não existe isso, tá bom? Vamos lá. Dentre tantos outros homens na Bíblia, né, que sofreram, você vê Davi, Moisés, o próprio Gideão mesmo, tantos outros, gente, grandes homens que sofreram. Já pensou? Todos eles sofreram. João Batista, então, que morreu decapitado. Você imagina nós, então, meu irmão. Então, não tem como a gente ser poupado do sofrimento. Vamos lá. Avançando, ó, a nação de Israel também sofreu uma perseguição, e aqui falando especificamente sobre Judá, a ponto de que, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo em 2 Reis, capítulo 19? O rei Senaqueribe, um assírio, tá? A Nínive, gente, era a capital da Síria. Você lembra lá de Nínive, quando Deus mandou Jonas pregar para Nínive? Então, os assírios vieram, tá? E aí eles queriam, assim como tinham levado cativo Israel em 721 ou 722 a.C., eles queriam também levar cativo Judá, queria destruir tudo. O que Deus fez? Por saber, né, daquela profecia lá em Gênesis 3,15, que Jesus viria, e aí também Deus aqui ele já estava sabendo pela sua presciência que o seu filho nasceria da tribo de Judá. Então, Judá, por mais coisas erradas que eles estavam fazendo, não é que Deus aprova o erro, mas por conta de uma promessa dele, ele livrou, e também por conta daqueles fiéis que estavam ali. Ele livrou Judá da morte, da destruição total, de uma forma sobrenatural, que você vê. Ele mandou um anjo que matou 185 mil soldados assírios enviados, né, comandados aí pelo Senaqueribe, o rei da Síria. Tá? Então, aconteceu isso daí. Né? E esse anjo veio e matou ali 185 mil. Então, se a gente for pensar, né, que era um anjo, matou 185 mil, quantos anjos seriam necessários para destruir a terra?
né? Então você vê que é, são poucos anjos, né? Então, apesar de ter uma população de 7 bilhões e meio aproximadamente, mas seriam poucos anjos para poder destruir a Terra. Eu não fiz essa conta, mas sugiro que depois, se tiver curiosidade, faça aí. Então, Jesus não poderia deixar que isso acontecesse, né, que essas perseguições de Senaqueribe fossem bem-sucedidas. Nós vemos perseguições também, gente, lá no livro de Atos, Herodes, no capítulo 12, versículo 24, né, antes disso ele manda matar Tiago, os apóstolos que foram perseguidos, a igreja se multiplicando, a igreja crescendo. Então saiba, quanto mais opressão o povo tem, o povo de Deus, o povo da igreja evangélica, mais ela aumenta. E essa perseguição também, no nosso passaporte, vai ter que ser carimbado com ela para que a gente ganhe a possibilidade de entrar na eternidade. Mateus capítulo 5, versículo 10, diz, ó, bem-aventurados, ou seja, mais que felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, perseguição faz parte do pacote da salvação. Foi isso que aconteceu com Judá e Deus o livrou. Então, você vê quantos tormentos, gente, quando a Bíblia fala no Apocalipse, capítulo 12, versículo 2, né, que essa mulher está sofrendo tormentos, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais, vamos à frente. Olha lá, quando a gente chega no livro de Esther, nós vemos também que o Amã, né, queria exterminar os judeus. E aí a rainha Esther teve que tentar, teve que intervir ali perante o rei Assuero. Olha o que acontece aqui, ó. Hebreus, capítulo 7, versículo 14 diz, ó, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Lembra? Eu acabei de falar isso agora. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então Judá não poderia ser destruído, nem lá em Segunda Reis, e novamente aqui na frente com o Amã tentando fazer isso, destruir. Então Deus intervém, ponto de que a forca que ele armou para o Mordecai, ele também, salvo engano, que ele decretou, né, ele mandou matar os judeus, tá? Ele acabou sendo morto pela própria forca. Então, todos essas situações que nós estamos mencionando aqui, Israel passou e houve bastante sofrimento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, olha aí, ó, antes do livro de Atos, a gente tem Mateus capítulo 2, versículo 16, onde a gente vê o Herodes também. O que ele faz, pessoal? Ele manda matar as criancinhas que nascessem naquele período que ele estava reinando. Incitado por quem? Pelo diabo, assim como o Amã, assim como também o Senaqueribe, entre tantos outros que vieram na história para tentar destruir Israel, afligir ou persegui-lo. Então Herodes manda esses homens irem lá, matarem as criancinhas, e Deus dá uma ordem para José para que eles fujam. Né? Se não me engano, acho que eles fugiam para Nazaré. Tá? O que nós vemos, gente? Olha, para a nossa vida, para a vida daqueles que cumpriram a palavra de Deus durante a Bíblia, nós temos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode se levantar contra Deus. Né? Deus está conosco, então nós teremos livramento de alguma forma, nem que não seja de acordo com aquilo que a gente espera. Os versículos 35, tá? Olha para você, vamos dizer aqui, ó, 35, depois 39, tem também o 37 que dá para mencionar aqui, fala assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Tudo isso daí faz parte da caminhada cristã. Aqui no Brasil, a gente não vê falar que os cristãos foram assassinados, que cristãos correm risco de morte, mas fora daqui eles são muito perseguidos, e tem cristãos morrendo constantemente, gente, por conta dessa palavra, os missionários que vão para fora do país. E aí eu sugiro a você, abençoe a vida dos missionários, porque eles sofrem muito, muitas vezes passam por perigos, eles arriscam a vida para propagar essa palavra. Depois de ter o versículo 35, ó, que diz, aliás, é o 35 que diz o que eu falei. O 37 diz assim: nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tá? Independente daquilo que diz no 35, no 36, somos mais que vencedores. E aí o 38 vem falando: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estar em Cristo significa vencer todas essas coisas que vocês estão vendo, a angústia que muitas vezes a gente sente, mas nós somos mais
que vencedores em relação a elas, a ela, né? O medo da morte. Todos nós temos alguns medos, mas a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Acho que 1 João capítulo 4, versículo 8 diz isso. Né? Aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Então nós temos que ampliar o amor de Deus em nosso coração, para que a gente consiga viver aquilo que Deus tem para nós, independente das perseguições, e crendo que seremos livres das tribulações, aquela pressão que vem de dentro, né? Aquela pressão que nos cerca também, que nos atrapalha, as perseguições no trabalho, e por aí vai, pessoal. O cristão, ele é perseguido de tudo quanto é jeito. Se não é no trabalho, se não é entre os amigos, ele é perseguido pela família. Tá? Então alguém tem que estar te perseguindo, meu irmão, e alguém está. E outra, tem os demônios aí que estão te perseguindo o tempo todo, tá certo? Mas aqui também esses demônios incitam as pessoas, e assim a gente vai levando a vida cristã. Voltando para Apocalipse, capítulo 12, versículo 2, a gente vem falando aqui, ó, que essa mulher, então, ela está sofrendo tormentos, tá? Para quê? Para dar a luz. Dar a luz a quem? A Jesus Cristo, que viria ali na frente. Tá? Gálatas capítulo 4, versículo 19, fala assim, ó, meus filhos, por quem de novo sofre o quê? As dores de parto até Cristo ser formado em vós. Né? Tá, só um detalhe aqui, viu, gente? Quando fala aqui dessa mulher que está sendo em tormentos aqui para dar a luz, é semelhante, então, conforme eu já falei, na história de Israel. Maravilha. Agora aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 19, a gente diz, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gente, olha, nós que estamos em Cristo precisamos ter a disposição de sofrer essas dores de parto, sabe, esses tormentos, até que Cristo seja formado no coração das pessoas. O quanto nós temos nos disposto, pessoal, a pregar essa palavra, a passar às vezes por sofrimento, para que a palavra seja divulgada, a passar por vergonha, a ser ridicularizado. Era isso que o apóstolo Paulo fazia e que tantos outros homens na Bíblia agiram assim também. Muitos sofreram, muitos estão sofrendo hoje para que essa palavra alcance aqueles que precisam ouvir, precisam se converter. Né? Ah, nós, gente, temos que estar à disposição do reino de Deus. Essa é a nossa missão, sabe? Estarmos dentro do nosso chamado para poder Cristo ser formado na vida das pessoas. E eu digo a você que ainda não se converteu, olha, saiba, tem pessoas que estão se dando, entre aspas, né, e literalmente até, né, mas dando a cara a tapa, sabe, sofrendo, passando por críticas, sofrendo críticas e perseguições, enfim, uma série de situações para que Cristo seja formado em você. Então, é o que a gente falou no vídeo anterior, é necessário que você deixe Cristo ser formado em você, ele nasça no seu coração, tá? Para que a gente tenha, para que você tenha uma vida nova, para que você ande, conforme diz Romanos 6,4, em novidade de vida, né? Que a gente não possa mais ficar presos, ser dominados pelo pecado, conforme diz Romanos capítulo 6, versículo 14. Nós temos na sequência aqui, gente, Lucas capítulo 1, versículo 42, que fala, ó, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Pessoal, Jesus era o fruto que estava no ventre de Maria. E quando ele nasceu, a alegria veio ao mundo. Quando ele nasceu, ele veio espalhando a vida em abundância para todos aqueles que queriam, sabe? Todos aqueles que creram aqui, creram na palavra dele, que se dedicaram em servi-lo e até mesmo morrer por causa dele. Você, meu irmão, que está me ouvindo aí, sabe, Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo era o fruto que estava no ventre de Maria, ele é o fruto que está dentro de você, o fruto do Espírito representa Jesus. Então nós temos que deixar ele nascer, né? Ou seja, ele superabundar na nossa vida para que ele alcance a vida de outras pessoas, esse fruto ministerial que está dentro de você, quando ele aflorar, quando você desejar que ele aflore, ele vai nascer e aflorar, espalhando vida e tocando naqueles que precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Então, o quanto nós temos nos esforçado para suportar as dores de parto, para que Jesus Cristo seja formado na vida de outras pessoas. Gente, eu vou me despedindo por aqui,
né? Não posso deixar de fazer aquele convite especial para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Olha, ser perseguido faz parte da caminhada cristã. Eu sou cristão, aqueles que estão me ouvindo que são também, sabem disso. E os que não sabiam foram alertados mais uma vez por meio desse vídeo. Eu quero deixar a você, olha, não persiga os cristãos. Se você não se converteu ainda, não se levante contra os cristãos, contra a igreja do Senhor Jesus. Você vê ali, ó, por que que eu te digo isso? Pelo seguinte, Atos capítulo 9, versículo 4 fala, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo, antes dele ser um servo de Deus, ele era um perseguidor da igreja e ele matava os cristãos. Atos capítulo 9, versículo 1, diz isso, né? Ele respirando ainda ameaças e morte contra a igreja do Senhor. Então, Paulo era alguém que perseguia a igreja, que matava a igreja antes dele se converter, antes de ter um encontro com o Senhor, até nesse Atos capítulo 9 mesmo fala isso. Depois que ele se converteu, ele mudou. Aí ele vira um intenso pregador do evangelho. Olha, eu declaro sobre a sua vida que está me ouvindo aqui, se você ainda não se converteu, se você está perseguindo a igreja, eu declaro que você vai se converter, que você receba Jesus Cristo na sua vida e que depois disso você vai ser um cristão intenso e vai pregar essa palavra de Deus, sabe? É o que eu falei antes. Não se levante contra a obra de Deus. Se você não quer ajudar, também não atrapalhe. Deixa a gente pregar a nossa palavra, aquela palavra que nós cremos, e gostaríamos que você se convertesse. Mas se você optar por não, nós respeitamos o seu livre-arbítrio. Mas você tem a oportunidade de fazer isso. Como? Vá até uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga que você agora quer ter um encontro com Jesus Cristo, que você quer estar mais próximo dele, você quer ver algo diferente, de repente você já tentou encontrar a salvação, enfim, o consolo para os seus problemas em diversas portas que não te deram resultado. Mas eu quero dizer que a Bíblia Sagrada, é, ela tem a solução para aquilo que você está vivendo. Então, procure uma igreja evangélica, um culto nos lares, sabe? Entregue a sua vida para Jesus Cristo e comece a caminhar com Ele. E você, meu irmão, que é um cristão, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz que todos que desejam viver piedosamente ou piamente em Cristo padecerão perseguições. Como está falando aí, ó, não é possível ser cristão e não ser perseguido. Você já tem um monte de demônio te perseguindo, mas eles vão incitar as pessoas para poder te perseguir, seja fora da igreja ou até mesmo dentro dela. Eu diria que dentro dela, se você for pensar, é até pior, porque a gente não sabe de onde que vai vir a apunhalada pelas costas, de onde que vai vir a perseguição, sabe? A gente não sabe ali, porque dentro da igreja tem muito joio no meio do trigo, ou às vezes aquele irmão que não é que ele é um joio, mas que em algum momento ele se deixa ser usado pelo diabo para nos atacar. Então a gente não sabe de onde vai vir. Agora, fora da igreja, a gente sabe que ainda pode vir dos ímpios, então a gente já fica mais atento, né? Então, meu irmão, não seja casquinho de ovo. Saiba que a perseguição, o sofrimento, sabe, a angústia fazem parte da nossa vida cristã aqui na terra. Até o arrebatamento nós vamos passar por isso. Mas nós temos Jesus Cristo em nós e a Bíblia diz que tudo pode, que tudo nós podemos, aquele que nos fortalece, se nós mantivermos a comunhão com Ele, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, conforme diz Romanos 8, 37. Então, fique firme, meu irmão. O quanto a gente tem sido sensível demais em falar assim, não, está acontecendo isso, agora eu vou parar, não, isso não pode acontecer comigo, Deus, você não me ama, que não sei o quê. Não, não é bem por aí. Deus continua te amando, né? Depois você lê Isaías 49:15 e saiba, todos esses pontos que nós falamos aqui, negativos, vamos dizer assim, fazem parte da caminhada cristã. Gente, vou encerrar então por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, é bom estar com vocês aqui, compartilhando a palavra e crescendo espiritualmente. Cada aula dessa que eu preparo para vocês, eu cresço também, é muito importante para mim. E, se você quiser, compartilhe esse vídeo com aqueles que você entende que precisam ouvir uma palavra de Deus, que precisa ser salvo, que precisam ser edificados, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.